Bom dia, gente! Como vão? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Vamos fazer o nosso salmo. Vamos ler, meditar. Amém? De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que expulsou e depois partiu. É muito forte esse salmo, mas vamos lá. Ele fala aqui: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquem o Senhor e ele me respondeu. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que teme os livra. Provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês que ama a vida e deseja ver dias felizes? Guardem a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para pagar a terra à memória deles. O justo clama, o Senhor ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles serão quebrados. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo de número 34. Agora nós vamos ver aqui. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Essa parte aqui é um conselho, certo? Este salmo nos coloca de modo muito vivido diante de um dilema. Vamos ver aqui se foca melhor.
A vitória sobre 3 níveis de perturbação. Vou colocar aqui uma luzinha aqui para ver se dá certo. Este salmo nos coloca de um modo muito vívido diante de um dilema da alma, especialmente nesse caso. A alma de Davi estava sendo abalada por 3 níveis de perturbação: a perseguição, a rejeição e a culpa. Sobre a perseguição, ele estava sob forte opressão do inimigo. Sobre a rejeição, ele estava fugindo do seu próprio rei. Sobre a culpa, ele se sentia inteiramente consumido, atribulado, aflito. Talvez hoje você esteja enfrentando mais desses 3 problemas. Um ou mais desses 3 problemas. Como Davi resolveu esse dilema? Em primeiro lugar, ele fez um humilde apelo a Deus. Davi não confiou em sua persuasão, mas em Deus. Em segundo lugar, apelo não foi por causa do seu bom nome, mas do nome de Deus. Em terceiro lugar, o apelo não foi porque ele era inocente, mas por ser redimido. Por último, não foi por causa da sua justiça própria, mas pela fé em Deus. Foi uma oração humilde, que é o primeiro passo para ser bem-sucedido. Davi fez uma incondicional entrega a Deus. Ele acreditou que Deus tem um compromisso de ação e a misericórdia. E misericórdia, aquele que invocam, entendeu que havia uma lei no caráter de Deus. Alguém que há quase 3.000 anos descobriu que o campo de força invisível e simples, a simples presença de Deus é a maior de todos os esconderijos. Finalmente, Davi manifesta louvores, ações de graça pela justiça de Deus. E chegou a sua vez de vencer esses dilemas. A hora de você fazer sua oração alcançar a misericórdia de Deus. Bom, com esse conselho aqui, a gente é só colocar em prática e a gente vê que Deus, Ele ama quando a gente se humilha na presença dEle e reconhece os nossos defeitos, os nossos pecados, se volta para Deus. E Deus responde às nossas orações, nossa súplica. Porque tem que fazer tudo, né? Não pode, eu sou um coitado, eu sou um pobre, eu sou um miserável. Não. Tem que reconhecer que pecou, que fez errado. E a outra parte interessante é a oração da humildade, né? E a gente também não pode confiar no nosso carro, na nossa carroça, nosso boi, nosso jumento, no nosso cavalo, na nossa própria força. A gente tem que confiar na força de Deus e aprender que nós somos servos e o servo está para servir, tornando-nos amigo de Deus, filho do Pai. E o filho é obediente, temente ao próprio Deus, ao próprio Pai. Gente, eu continuo pedindo para vocês ler a Bíblia Sagrada, orar ao Senhor, ler um livro, buscar a Deus. E eu estou aqui fazendo a minha dica, né? Aqui a minha gelatina, meu limão. E aqui o chá. Aqui o hortelã,
certo? Aqui a água e aqui os galhos de hortelã plantado. Todo dia eu pego tiro as folhas que eu preciso e planto aqui os que eu já usei. Eles estão sem talos, ou quer dizer, eles estão sem folha, só os talos aqui. É porque eu fico replantando. Já já eles pegam, ficam maravilhosos. Eu já tenho umas cumbuquinhas dessa daqui já pronta, certo? E essa daqui fica aqui até arranjar raiz, certo? Essa é a minha dica de saúde, que é exatamente essa gelatina incolor na água, com canela, meio limão e água. Aqui, certo? Água quente, depois um pouco de água fria e as folhinhas do hortelã. Pois é, hoje é isso. Gente, que Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre, Deus proteja, Deus nos dê um dia de paz. Uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não esqueçamos de orar por aqueles que nos pedem oração. E aqueles que não nos conhecem, não nos pediu oração. A gente ora porque o Senhor, assim como é o nosso Pai, também é o Pai daqueles também, daquelas pessoas que estão sofrendo. Bom dia, gente. Fica na paz, fica com Deus.